Eu quero desejar uma boa noite na paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Quero deixar você ciente de que a igreja está aberta no meio da semana, né, desde terça a domingo, a partir das 10 horas da manhã. Nós estamos aqui para receber você. Se você quiser vir conversar comigo, ouvir, querer orar comigo, alguma coisa aqui na igreja, nós estamos aqui para atender os nossos irmãos. Você é bem-vinda, a casa é sua, pode entrar, esvazie de mim, esvazie de mim. Sopra teu vento, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela
paz do Senhor a todos os irmãos. Nós estamos aqui para compartilharmos um pouco da palavra de Deus. E eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que tenho de poder estar com a amada igreja e juntos meditarmos sobre o texto da palavra de Deus. E vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Abra suas Bíblias. Esse é um texto muito conhecido da palavra de Deus. É sobre a tentação do nosso Senhor Jesus. Então, os irmãos já conhecem esse texto, mas nós vamos estar meditando sobre ele e ver algumas coisas que Deus tem nos ensinar através desse texto. E que o Senhor possa nos dar graça de aprendermos um pouco mais a sua palavra e que essa palavra esteja guardada nos nossos corações. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, versículo 1 de Mateus, capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre um pináculo do templo. E disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente transportou o diabo ao monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos e as glórias deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Vamos orar. Querido Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade e pelo privilégio de estar diante da tua palavra. Senhor, e nós oramos a ti, Espírito Santo, que neste momento abra um entendimento no nosso coração, Senhor, para que possamos, Senhor Deus, aprendermos a tua palavra, para que possamos, Deus amado, praticá-la no nosso dia a dia. E que como Jesus venceu as tentações, Ele nos ensina, nos encoraja, nos dá força, para que a cada dia, pelo poder da Tua Palavra e do Teu Santo Espírito, nós possamos vencer, Senhor, todas as tentações que vierem sobre as nossas vidas. É no nome precioso do Teu Filho, o Senhor Jesus, que nós te agradecemos e te louvamos. Amém e amém. Queridos irmãos, a palavra de Deus, ela nos diz aqui nesse texto que o próprio Espírito Santo, ele conduziu ou ele levou Jesus para o deserto para ser tentado. E diz a Bíblia que depois de 40 dias jejuando, Jesus teve fome. E o inimigo chega diante dele, e aí nós vamos para a primeira tentação a qual Jesus foi submetido, que é aonde o Satanás lança dúvidas sobre a filiação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que ele lança dúvidas sobre a sua filiação? Porque quando termina o capítulo 3, quando João Batista batiza Jesus, no versículo 17, o próprio Deus diz para Jesus: Esse é o meu filho amado em que me comprazo. Então Deus havia dado a sua própria palavra que Jesus era o seu filho. E o inimigo chega para Jesus e lança uma dúvida. E diz assim: Se tu és o Filho de Deus. E o que é que nós aprendemos com isso, irmãos? Nós aprendemos que muitas das vezes Satanás ele vem lançar dúvidas sobre as palavras que Deus lança sobre a nossa vida. Sobre aquilo que Ele tem nos dito a cada dia, suas promessas, a sua palavra. E Ele tentou fazer isso aqui com Jesus. Mas os 40 dias que Jesus passa lá, jejuando, isso está fazendo alusão aos 40 anos que o povo de Deus caminhou no deserto. Então, o povo de Deus saiu do Egito rumo à terra prometida durante 40 anos. Mas diferente daquele povo e dos seres humanos como nós, eles pecaram e muitas das vezes falharam na sua missão.
Mas o nosso Senhor Jesus, Ele é perfeito, Ele nunca pecou, Ele nunca caiu em nenhuma tentação que o inimigo pudesse colocar sobre a sua vida. Jesus poderia muito bem sim transformar as pedras em pães, mas Ele também não estava usando o seu poder para benefício próprio. Ele não usou o seu poder como de uma maneira, como se estivesse brincando com aquilo que Deus havia concedido a Ele, pois Ele entendia que estar ali, naquele momento, sendo tentado pelo inimigo, era propósito de Deus, porque o Espírito Santo de Deus havia o capacitado, estava trabalhando na vida de Jesus Cristo, para que Ele pudesse ser o exemplo para mim e para a sua vida, para que Ele pudesse estar criando uma identificação comigo e com você. Então, Jesus, Ele é o Filho de Deus, e não há dúvida disso, mas o inimigo, ele vem e lança dúvidas sobre isso. Ele diz: se tu és o Filho de Deus. E Jesus, é interessante que responde para ele no capítulo 4, Jesus não discute com Satanás, Jesus usa a própria palavra. Ele cita Deuteronômio no capítulo 6, no versículo 6:3, que diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o inimigo vem lançar dúvidas sobre a palavra de Deus que foi lançada sobre a nossa vida. E quando nós olhamos para o exemplo de Jesus Cristo, que Ele venceu essa tentação, e Ele pode nos ajudar, e Ele pode tirar todas as dúvidas que muitas vezes pode ter sobre o nosso coração, sobre a veracidade, sobre a autenticidade, sobre a fidelidade da palavra. Então, o inimigo, ele vai tentar lançar dúvidas na minha e na sua vida, e que nós possamos olhar para o exemplo do Senhor Jesus, que não cedeu à tentação em nenhum momento. Então, ele tenta seduzir Jesus para um caminho mais fácil, para sair daquele período de jejum ou naquele período de provação, usando dos seus poderes para fazer as pedras virarem pães e assim se alimentar. Então, Jesus, ele nos ensina que nós não podemos deixar que o inimigo lance dúvidas sobre a nossa mente, sobre a semente que é a palavra de Deus, que foi semeada e plantada no nosso coração. Parábola do próprio Jesus, dita em Lucas capítulo 8, do versículo 4 até 8, que fala da parábola da semeadura, e a semente é a palavra de Deus. Então, às vezes, a semente que foi plantada no nosso coração, Satanás, ele não consegue arrancar, mas ele quer plantar a dúvida. Mas que eu e você possamos estar convictos de que a palavra de Deus é verdade, ela vai se cumprir, e que ela não simplesmente contém algumas partes, mas ela é a palavra de Deus na sua totalidade. E o próprio Senhor Jesus aqui estava vencendo essa tentação de não deixar que o inimigo lançasse dúvidas sobre a sua filiação. Jesus é o Filho de Deus, sim, e ele sabia disso, o inimigo também sabia, mas ele queria tentar Jesus, para que Jesus pudesse também nos ajudar a alcançar a graça e a misericórdia. Então, Jesus não fugiu dos propósitos do Pai, ele ficou ali, no lugar onde Deus havia determinado para ele ficar. Mas nós aprendemos mais. Continua o texto dizendo que o inimigo, ele tenta o Senhor Jesus pela segunda vez. Versículo 5: então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Então, se da primeira estratégia de lançar dúvidas sobre a palavra de Deus não foi eficaz no nosso coração, como também não foi no coração do Senhor Jesus, o inimigo agora ele já não mais vai lançar dúvidas, mas ele vai tentar distorcer a palavra de Deus. Porque o inimigo cita a própria palavra de Deus no Salmo 91, versículo 6, mas ele tira do contexto esse versículo para dizer para Jesus que Jesus poderia se jogar para tentar Deus, para provar se de fato Deus iria socorrer a Jesus Cristo, ele se lançando dali de cima para baixo. E não é assim muitas das vezes conosco. Satanás tenta usar e distorcer a palavra de Deus para nos enganar.
Muitas das vezes ouvimos tantos sermões, tantas palavras, tantas pessoas usando a palavra de Deus, tirando do contexto, aplicando em outras situações que não são próprias, em benefícios exclusos. Então, o inimigo é que está por trás de tudo isso, essa distorção da palavra. Então, se ele lança dúvida, se ele distorce, ele consegue contaminar essa palavra que é tão pura, tão santa e tão fiel ao nosso coração. Então ele usa a palavra de Deus, no Salmo 91, versículo 6, para tentar dizer para Jesus que ele poderia sim se jogar, se lançar de lá para baixo. Mas Jesus também responde. É interessante que Jesus responde somente com a própria palavra. Versículo 7, dizendo também, disse-lhe Jesus também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, o Senhor Jesus, ele não permitiu que o inimigo lançasse dúvida sobre a palavra a qual Deus havia lançado sobre a vida dele. Ele também não permitiu que o inimigo distorcesse a palavra de Deus, porque ele responde para o inimigo, usando Deuteronômio no capítulo 6, versículo 16, que não devemos tentar o Senhor nosso Deus, no versículo 7. O inimigo, ele tenta distorcer a palavra que foi plantada no seu coração. Ele quer que nós entendamos de uma forma incorreta a palavra de Deus, que tiremos os textos do contexto, e assim ele vai fazer o que ele deseja. Mas Deus está nos ensinando que o Senhor Jesus venceu essa distorção, e que Jesus, e nem eu e nem você, podemos usar a palavra de Deus para, como se fosse uma criança mimada, disséssemos para o Senhor: Deus, se o Senhor não me impedir, eu vou fazer tal coisa, eu vou pecar. Ou o próprio Jesus poderia dizer para Deus, era que o inimigo estava distorcendo a palavra de Deus: Senhor, se o Senhor não me segurar daqui, eu vou me jogar, ou eu vou me jogar. E o Senhor disse na sua palavra que eu vou fazer isso. Quantas vezes nós não ouvimos isso na televisão, na internet, nos meios de comunicação? Pessoas ordenando a Deus, pessoas determinando a Deus, pessoas tirando textos de fora do contexto para aplicar em momentos errados. Nós percebemos que isso é uma ação do inimigo, mas nós também percebemos que o nosso Cristo, Salvador, ele venceu isso. E ele não permitiu que Satanás distorcesse a palavra que é fiel e verdadeira e pura sobre a nossa vida. Então, mesmo que sejamos filhos de Deus, não nos dá o direito de tratarmos Deus de uma forma leviana, exigindo que haja em nosso favor, mas nós devemos confiar e obedecer ao Senhor, e temer ao Senhor, como disse Salomão, que é o princípio de toda a sabedoria. E o interessante é que ainda no versículo 4, Jesus responde para Satanás, que ele diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Querido, a Bíblia é a palavra de Deus, e a Jesus está nos ensinando a nos alimentarmos de toda a palavra. Nós não podemos olhar para a palavra de Deus como uma caixinha de promessas. Nós não podemos tirar textos fora do contexto e aplicar de uma forma errada. Jesus está dizendo para a gente: leia a palavra toda, entenda ela como um toda. Ela é o propósito de Deus para mim e para a sua vida. Aí às vezes você pode dizer: mas irmão Max, tem coisas que não me agradam na palavra de Deus. Pois é, queridos, mas mesmo assim ela continua sendo a palavra de Deus. E não é ela que vai se adaptar à nossa vida, Jesus está dizendo. É nós que vamos nos adaptarmos a ela. Então, não permita que Satanás lance dúvidas sobre a palavra de Deus na sua vida. Não permita que Satanás distorça aquilo que Deus falou com você através da sua palavra. Não se alimente de forma errada da palavra. Jesus nos ensinou a vencer todas essas coisas. E terceiro, se ele não consegue lançar dúvidas, se ele não conseguir distorcer a palavra do teu coração, ele vai tentar comprar a palavra do teu coração, ou ele vai tentar desvirtuar a palavra do seu coração, porque segue o texto, versículo 8. Novamente, transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor seu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram.
Então, se o inimigo não consegue lançar dúvidas na palavra de Deus na nossa vida, se ele não consegue distorcer, ele vai tentar comprar, ele vai tentar substituir a palavra do nosso coração por outras coisas. Ele ofereceu riquezas, poder, fama, recursos, ele ofereceu domínio para Jesus. Ou seja, não é isso que ele tem feito ao coração do homem. Não é isso, ao longo dos anos ele tem substituído a palavra, o lugar de Deus no coração do ser humano por coisas. Ele fez isso com Adão e Eva, ele os enganou lá no Éden, como diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 3, no versículo 1. Ele pega uma frase afirmativa de Deus, que Deus disse: se comeres, certamente morrereis. E ele lança dúvidas e ele diz assim: é assim mesmo que Deus disse? Ele pega uma frase afirmativa e coloca um ponto de interrogação. Ali ele já começou a enganar o homem. E ele usa essa mesma estratégia com Jesus, e ele usa dessa mesma estratégia comigo e com você. Porque o que o coração do homem é enganoso? A palavra de Deus diz na carta de 1 João, no capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 17, como que é o coração do ser humano. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. As coisas do mundo são a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E nessas coisas Deus não está lá. Então o inimigo, sabendo disso, que os nossos olhos, que a nossa carne, e os desejos, que são os desejos incontrolados, ele tenta nos oferecer fama, recurso, dinheiro e posses, para que não tenhamos mais tempo para meditarmos na palavra de Deus, para que substituamos a palavra de Deus por coisas. Foi isso que ele tentou fazer no coração de Jesus. Ele ofereceu riqueza, ele ofereceu fama, ele ofereceu poder. Mas Jesus está dizendo que ele não ia se dobrar diante dessas coisas. Porque o que são deuses? Deuses são aquilo que toma o teu e o meu coração. Isso são deuses. Irmão Max, uma propriedade pode se tornar um Deus na minha vida? Pode. Ter muito dinheiro pode se tornar um Deus na minha vida? Pode. O meu trabalho pode se tornar um Deus na minha vida? Pode. A minha família pode se tornar um Deus na minha vida? Pode sim. Ele fez essa proposta para o Senhor Jesus. E Jesus não caiu nisso. Ele não foi seduzido pelo poder, pela fama, pelo dinheiro. Ele não foi seduzido. Mas antes ele disse que o primeiro lugar de adoração do coração dele era o Senhor. E que eu e você possamos ter um lugar muito especial da palavra de Deus em nossa vida. Que os nossos afazeres, que o nosso trabalho, os recursos que o Senhor tem nos dado, as nossas posses, não possam substituir a prioridade que é o reino e a palavra de Deus. Jesus está nos ensinando, ele está deixando um legado, ele está criando uma identificação, mostrando para mim e para você que nós podemos vencer, que nós podemos vencer os desejos carnais, que nós podemos vencer a ganância, a concupiscência dos nossos olhos, de querer sempre mais, de querer mais, de querer mais. Jesus está nos ensinando que devemos priorizar as coisas do reino de Deus. Deuteronômio capítulo 8 começa dizendo que se nós obedecêssemos a Deus e temêssemos e seguíssemos os seus preceitos e mandamentos, diz a palavra de Deus que as bênçãos do Senhor nos alcançariam. Olha, queridos, a sequência do texto não é que nós vamos correr atrás das coisas. A Bíblia diz que as coisas vão nos alcançar quando a prioridade de Deus, quando a prioridade de fato, a palavra for a nossa prioridade. Quando nós não deixarmos o diabo lançar dúvidas, distorcer ou tentar substituir do nosso coração. Jesus não permitiu que o lugar prioritário da sua vida deixasse ser as coisas, mas sim o próprio Criador, o próprio Pai, que havia dito a ele no versículo 17 de Mateus capítulo 3, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus não se esqueceu dessa palavra. Jesus não se esqueceu do propósito a qual ele veio a este mundo. O diabo queria que ele pegasse um atalho. Então, se o teu propósito, Jesus, é reinar, então eu vou te colocar logo como rei de todas as coisas. Eu posso fazer isso por você. Eu vou pular as fases, eu vou usar os meios exclusos e o poder a qual eu exerço no mundo para te dar logo poder. Não precisa ir para a cruz, não. E hoje eu e você, o inimigo, continua com essas mesmas propostas. Ele tenta distorcer a palavra de Deus. Ele tenta substituir a palavra de Deus no nosso coração.
Para que você vai gastar tanto tempo lendo a Bíblia? Esse negócio de ficar orando muito tempo, esse negócio já está fora de moda. Agora nós somos gospels. Agora nós temos o nosso trabalho, nosso carro, nossa fazenda, nosso sítio, nossos afazeres, as nossas empresas. Ele quer que nós criamos meios para fugir do que, irmãos? Da cruz. Jesus sabia que o propósito a qual Deus havia enviado ele aqui na terra era ir para a cruz. E o diabo também sabia e queria tirá-lo da presença de Deus, do propósito a qual Jesus veio a essa terra. Jesus, para com esse negócio de cruz aí. Irmão, para de estar falando de Jesus para todo mundo. Para de estar orando o tempo todo. Para de estar lendo esse livro. É essa proposta que o inimigo nos coloca todos os dias. E Jesus aqui está deixando um exemplo para mim e para a sua vida. Que ele venceu as tentações. A tentação de viver na inércia e não olharmos atentamente para a palavra de Deus. A tentação de nos envolvermos com a nossa vida do cotidiano, de não ter um lugar e um tempo de qualidade para meditarmos nesse livro. Era isso que ele queria fazer com Jesus. E Jesus venceu a tentação. E ele nos dá força para mim e para você vencermos também. Que possamos priorizar a palavra de Deus. Que possamos tirar tempos de qualidade para buscarmos a Deus e a sua palavra. O diabo tenta nos oferecer facilidades, riqueza, fama, sucesso, bens, substituir a palavra de Deus e tentar nos distanciar do propósito principal, que é tomar a nossa cruz e seguir a Jesus a cada dia, como ele disse em Lucas capítulo 9, no versículo 23. Aquele que quiser após ele, tome a sua cruz a cada dia e siga-o. O diabo não quer que você e eu carreguemos nossa cruz. O diabo não quer que eu e você tiremos tempo de qualidade para olharmos para a palavra de Deus atentamente, como estavam os nossos irmãos lá de Bereia, como diz a palavra de Deus que o apóstolo Paulo pregava, e eles conferiam. O que falta às vezes na nossa vida, irmãos, é olharmos mais atentamente a palavra de Deus, tirar tempo de qualidade. O diabo chegou para Jesus e ele tenta lançar dúvidas sobre aquilo que Deus havia dito sobre a vida dele. Às vezes ele chega diante de nós e fala para a gente: será que vale a pena mesmo ser crente? Será que não tem jeito de você conseguir as coisas mais fáceis? Queridos, a palavra de Deus está dizendo para mim e para você: fique firme. Fique aí onde Deus te plantou. Confie nele, confie na fidelidade da palavra. Jesus sabia que aquele lugar a qual ele estava era propósito de Deus e ele permaneceu até o fim. E ao longo do ministério público de Jesus, você vai perceber que diversas vezes Satanás tenta desviá-lo do foco principal. Ao longo da minha e da sua vida, o diabo vai tentar arrancar a semente que foi plantada no nosso coração. E se ele não conseguir, ele vai tentar lançar dúvida. Se ele não conseguir, ele vai tentar distorcer. Se ele não conseguir, ele vai tentar substituir a palavra por outras coisas. Por bens, pelo poder, pelo dinheiro, pela fama. Que eu e você estejamos vigilantes e que sempre tenhamos tempo de qualidade para dedicarmos à palavra de Deus. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. E se você está passando por tentações ou provações, confie em Deus. O Senhor Jesus é o nosso exemplo e Ele venceu e nós também vamos vencer. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Querido Jesus, nós queremos te agradecer pela Tua palavra, Pai. Nós queremos que ela, de fato, entre na nossa mente, no nosso coração, e que nós possamos, Senhor, como diz a Tua palavra no Salmo 119, escondê-la no nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. Deus, o que vai nos impedirmos de vivermos uma vida leviana é a Tua palavra. O que vai firmar os nossos passos, mesmo quando os nossos olhos não veem a solução das circunstâncias que vivemos, é a Tua palavra. O que vai vencer, Senhor, as incertezas dessa vida e deste mundo é a Tua palavra. Deus, e o inimigo sabe a importância que a Tua palavra tem na vida do crente. E ele vai tentar de todas as formas substituir por tantas coisas, Senhor. Pelo lazer, pelo celular, pela família, pelos bens, pelo trabalho. Deus, ele vai tentar de todas as formas arrancar a semente que foi plantada no coração dos Teus filhos. Mas nessa noite, Senhor, nós temos aprendido aqui, como exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus,
E nós pedimos que o Senhor, com a tua graça, nos ajude, Senhor, a não permitirmos que o inimigo roube a boa palavra que foi plantada no nosso coração. Mas que essa semente cresça e floresça, Senhor, e que essa semente gere frutos, e que tenhamos prazer em compartilhar as boas novas de salvação, que tenhamos sempre uma palavra de esperança, de vida nos nossos lábios, para compartilhar a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em nós, Deus. No nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pela vida do teu Filho, que veio a este mundo e venceu, e ele não fugiu do seu propósito, Senhor. Ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Deus te abençoe, queridos, em nome de Jesus. Eu quero deixar aqui um convite todo especial para você, que quarta-feira próxima agora, nós vamos estar fazendo uma live no nosso culto de oração. E meu pedido é que você nos assista e compartilhe também nas suas redes sociais. Nós vamos estar transmitindo a live pelo Facebook da Igreja Betânia de Porto Velho e também pelo nosso canal no YouTube. Então, assim, nós contamos com a sua ajuda a espalhar as boas novas de salvação. Então, você vai assistir e vai compartilhar a nossa live, que será na próxima quarta-feira agora, no nosso culto de oração, a partir das 19h30. Então, eu queria deixar aqui esse convite para você está nos ajudando a compartilhar a nossa live e assim abençoar mais vidas, o seu grupo de amigos, os amigos da sua rede social. Então vamos fazer conhecido o nome de Jesus nesse tempo de pandemia, nesse tempo que estamos em casa. Então assim, a palavra de Deus vai alcançar muitas vidas e muitos corações, eu creio. E que Deus possa abençoar a sua vida, querido, em nome de Jesus de Nazaré, amém? Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre o coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado. Te falar, teu é o reino e a glória para sempre, teu é o domínio e o poder, amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre, teu é o domínio e o poder, amém, amém. Só
receba a bênção do Senhor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com a Igreja do Senhor, agora e para sempre. Amém. A paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida.